Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que estejam me ouvindo bem aí. Hoje é um dia especial, é dia da apresentação do Senhor. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a live de ontem. É importante que a gente explique à audiência. Estava tudo correndo bem, a live estava indo muito bem, estava o pessoal mandando mensagem, gostando do conteúdo. Só que a live caiu, foi tirada do ar pelo YouTube. Dessa vez não tem nenhum motivo muito grave não, foi simplesmente o idiota que esqueceu que não pode fazer comentário de filmes, de desenhos, de séries no YouTube sem autorização por causa dos direitos autorais. Então quando eu me dei conta, tiraram do ar, a live estava muito boa, falando sobre a série The Chosen, as inferências filosóficas, teológicas, morais, culturais da obra, estava muito bom. Aí eu vou arrumar outro jeito aqui de fazer essa live, quer dizer, essa série de reacts, né, com abordagem com relação a filmes, desenhos e séries. Vai fazer isso. Mas hoje eu quero pegar esse hábito, criar esse hábito de falar com vocês de manhã. Tá tendo movimento, pelo menos aqui nas pessoas próximas a mim, de retorno à cultura, de retorno à formação pessoal. Isso é muito bom. Acredito que é resultado desse renascimento cultural que o Brasil está passando. Isso é importante dizer, isso é necessário. As questões, as soluções políticas, soluções institucionais que nós queremos não acontecerão ou serão mero paliativo enquanto não transformarmos pessoalmente. Então, enquanto não houver mudança real, concreta na vida de cada indivíduo, essas mudanças que nós esperamos, que nós queremos, serão mero paliativo. Então é importante retomar a busca pela formação pessoal, pelas virtudes, eu diria, pelas virtudes. As virtudes são a ferramenta, vamos chamar assim, de aperfeiçoamento mais importante que a cultura humana já produziu. E eu quero falar sobre isso hoje. Quando se fala de virtudes, quando nós falamos de virtudes, as pessoas costumam unir virtudes à fé cristã, virtudes à religião. Isso é pobre, gente. É verdade, foi graças ao cristianismo que algumas virtudes que pareciam impossíveis foram descobertas e valorizadas. Eu costumo dizer isso nas minhas aulas, quem me conhece há mais tempo sabe disso. Não é fácil ver só com a inteligência, só com a sua mente, só com o seu intelecto, que um homem pode ser fiel à sua esposa, fisicamente falando, porque o que a natureza mostra para nós é que a mulher fica fértil uma vez por mês e o homem está fértil o tempo inteiro. Então foi graças ao cristianismo que se descobriu que a continência é uma virtude. Sem a fé cristã nós não saberíamos disso, ou teríamos muita dificuldade de entender isso. Mas há outras virtudes que não têm a ver com o cristianismo, na verdade a maioria delas. O discurso, a narrativa pela formação pessoal, a narrativa pelo crescimento pessoal, a narrativa pela melhoria pessoal, ela é anterior ao cristianismo. Ela precede o cristianismo. Eu diria, ela prepara o cristianismo. Sem uma formação humana de qualidade, é muito difícil, eu diria, é quase impossível seguir a fé cristã. Por isso, muitos autores como Inácio de Antioquia, vocês conseguem ver, fontes cristãs, fontes patrísticas, que é o primeiro, vamos chamar assim, o sucessor de São Pedro ou São Paulo, o segundo sucessor dele na igreja de Tessalônica, se eu não estou enganado, dizia que em certa medida a fé cristã foi preparada pela narrativa filosófica. Uma boa filosofia, uma boa reflexão humana prepara a fé cristã. E aonde acontece isso? Principalmente na aquisição de virtudes. Por esse motivo que nós precisamos retomar e voltar a falar sobre isso. Voltar a falar do esforço pessoal. Veja, eu não estou dizendo de modo algum, e eu queria falar isso depois da aula de ontem, mas infelizmente a aula caiu. Não estou dizendo de modo algum que o esforço pessoal substitui
o evangelho e a mensagem cristã. De forma alguma. Isso seria, eu diria, um erro crasso que eu não cometeria. Aliás, eu diria mais, isso é uma heresia. Né? Não é o meu esforço, não sou pelagiano. Não é o meu esforço que vai preparar a salvação cristã. Não é isso. Mas, se eu invisto na minha formação pessoal, se eu invisto no meu crescimento pessoal, fica muito mais fácil receber o dado revelado e responder a ele à altura. É isso mais ou menos o que a tradição entende com relação às bodas de Caná. Veja, propriamente falando, o Senhor precisaria que enchessem 600 litros de água nas talhas, naquelas 6 talhas? Não. O mesmo Senhor que fez multiplicar, melhor dizendo, o mesmo Deus que criou do nada o universo, poderia criar do nada o vinho para a festa. Mas o mesmo Senhor que multiplicou os pães, poderia multiplicar os vinhos com uma gota, se tivesse numa talha. Não, ele não quis fazer isso. Veja, ele poderia fazer isso, mas ele não quis fazer isso. Ele poderia transformar água em vinho, criar vinho do nada, ex nihilo, né, assim que fala em latim, do nada. Mas ele não quis fazer isso. Ele poderia pegar uma gota de vinho que tivesse em algum lugar da festa, alguma talha, e multiplicar como fez com os pães e com os peixes. Mas ele não quis. Por quê? Isso é importante para nós. Atenção, porque ele quer contar conosco. Ele não precisa contar conosco. Ele não precisaria esperar de nós. Ele não necessita do nosso auxílio, mas ele quer o nosso auxílio. Santo Agostinho já disse isso uma vez. Deus que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. Deus que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. Ele quer a nossa anuência. Ele quer a nossa ajuda. Não precisava, não, mas ele quer precisar. Então, a reflexão sobre as virtudes, eu diria que se assemelha à reflexão das bodas de Caná. As virtudes não salvam. O nosso esforço por transformar o mundo à nossa volta, o nosso esforço para ser melhor, o nosso esforço, isso tudo, nada disso salva a gente. Mas essa é a água. Esses são os pãezinhos, os peixes, que o Senhor quer contar para que a gente se transforme em algo melhor. Então, eu vou, durante esses dias, fazer essas lives assim curtinhas para vocês. Indico a vocês o livro do Padre Francisco Fausto, um homem fantástico, A Conquista das Virtudes, tá? Nessa live, desculpem, nesse livro, ele aponta para as virtudes mais importantes que cada pessoa tem que ter, né? Perseverança, prudência, etc. Então aqui é um primeiro, vamos chamar assim, uma primeira dica, um primeiro caminho para autoformação, para o autocrescimento. Veja, eu estou vendo aqui pessoas amigas, Clarice, Mariana, eu não sei se eu conheço o Andrei, eu acho que não. Mas se nós somos pais, nós temos o dever de dar esse caminho aos nossos filhos. Ensiná-los a buscar água e encher a talha. É nosso dever fazer isso. Então é preciso que nós entendamos. O pai, oi Clarice, o pai precisa conhecer o caminho das virtudes para oferecer aos seus filhos. Agora, quem vai ensinar aos filhos a virtude da paciência, a virtude da prudência, a virtude da temperança? Eu vou dizer mais, hein? A virtude do bom humor, a virtude da pontualidade, a virtude da simpatia, se pai e mãe não sabem. Como o filho deve ver na cara do pai, encarnada na mãe, a virtude da paciência. Mas como o filho vai ver isso se a mãe não sabe o que é paciência? Se o pai não sabe o que é temperança? Se o tio não sabe o que é fortaleza? Entenda a necessidade disso. Ah, Robson, mas a minha história é diferente. A minha história é diferente. Eu me converti de uma família não cristã. Então, quando Deus quer, Ele faz milagres.
Sim, quando Deus quer, Ele faz milagre. O Evangelho diz, é possível que Deus faça filhos de Abraão das pedras. Mas isso é, de nossa parte, uma forma de tentar Deus, né? É verdade que Ele faz isso, Ele pode fazer isso, Ele pode fazer brotar, Ele pode fazer, novamente, fazer a reflexão, Ele pode fazer brotar pão e peixe do nada, ex nihilo, mas Ele quer contar com a generosidade da criança. É verdade que Ele pode fazer brotar vinho na talha do nada, ex nihilo, como fez com o universo. Mas Ele quer contar com o trabalho dos empregados, dos servidores. Então, em certa medida, Deus pode transformar nossos filhos em santos, pode chamá-los interiormente à santidade, de forma que eles sejam irresistivelmente chamados a serem melhores, independente da nossa ação. Ele pode fazer isso, mas Ele quer contar com a nossa ajuda para que nossos filhos sejam melhores. Então, eu digo, é necessário, é urgente que nós conheçamos as virtudes. Qual é o caminho de formação pessoal ordinário, muito embora haja um caminho extraordinário, mas qual é o caminho ordinário de formação pessoal para que nós tenhamos ferramentas para ajudar os nossos filhos. Então eu indico aqui, por enquanto, nesse nosso bate-papo aqui de manhã, A Conquista das Virtudes, Padre Francisco Fausto, um padre da Opus Dei lá de São Paulo, um homem muito generoso, incrivelmente generoso. E vou indicar um livro meu, que é o caminho negativo, né? Et Homo, Os Vícios à Luz dos Afrescos de Giotto. É um caminho apofático. Aqui é o caminho catafático, de forma positiva. Como alcançar positivamente as virtudes. Aqui é um caminho apofático, como combater os vícios. Então, é um bom início para quem está começando. Veja, não é nenhuma novidade que eu estou dizendo, tá? Se vocês conhecem o Tanqueray, que é um livro sobre ascética cristã, teologia ascética e mística, de um famoso escritor Tanqueray, ele diz, ele fala de uma forma retórica, parece que Deus quis preparar o Evangelho com a filosofia grega e a política romana, e o direito romano. Parece que Deus esperava um ambiente propício para que o Evangelho chegasse e rapidamente disseminasse pelo mundo. Que ambiente propício era esse? As condições políticas. Um governo que era na prática mundial, né? Roma, que ia na Inglaterra até o Oriente Médio, passando pelo norte da África. E as condições intelectuais, aqui ele fala da filosofia grega, portanto, não só da metafísica, mas também da ética. Então, quando o tempo estava maduro, quando a história estava pronta, novamente, com a aquisição de virtudes, chegou o Evangelho. Então, que nós não esqueçamos, para facilitar a abordagem, vou chamar assim, a frutificação, o crescimento da fé cristã, é necessário que nós conheçamos as virtudes. E quais das virtudes são mais importantes? E aqui já vai uma dica necessária para os pais, tá? O pessoal que é pai aí. Se você pega um manual qualquer manual de ética, você vai falar assim, as virtudes cardeais são as mais importantes. Isso, de fato, são as mais importantes. Prudência, temperança, fortaleza e justiça. Mas qual delas por onde eu começo? E esse é o problema. Por quê? Porque cada idade, cada opção, cada faixa de formação pessoal exige e pede umas certas respostas. Por exemplo, a gente sabe que a prudência é a mãe de todas as virtudes, tá? É assim que ela é chamada. Auriga virtutum, quer dizer, a cocheira, a organizadora das virtudes. A gente sabe disso. Bom, se é assim, a prudência, se é a mãe da virtude, deve ser ela a primeira das virtudes. Não é assim. Ela é a primeira das virtudes para os adultos. Aos adultos, a prudência é a mais importante das virtudes, sem dúvida nenhuma, porque ela orienta
o indivíduo para que ele saiba como agir em cada momento, em cada ação concreta. A prudência faz isso. Por isso que a prudência é uma virtude intelectual. A prudência é a virtude que ajuda o indivíduo a decidir em cada caso concreto o que fazer. Beleza. Mas no caso das crianças não é a mesma coisa. Então, se um pai, uma mãe, um educador, aqui vai aos professores também, o educador pretende ensinar as virtudes às crianças, começando pela prudência, ela começou mal. Por quê? Porque a prudência exige uma maturidade intelectual que as crianças não têm, as crianças e os insensatos. Ah, Robson, como assim? Existem adultos, não é senhor Rodrigo, que são insensatos. Então, a essas pessoas, a prudência não é a primeira virtude a ser ensinada. Porque elas não estão maduras o suficiente para entender, para adquirir essa virtude. Então, como eu começo? Então, os educadores, os pais, que têm o dever de educar as crianças e os insensatos, os imaturos, tem que começar ensinando a temperança, não a prudência. Veja, isso não é instintivo, tá, gente? Perdão. Isso não é intuitivo. Você não vê isso de uma forma fácil. Se você pega o manual e fala assim, a prudência é mais importante, então eu tenho que ensinar a prudência para o meu filho de 6 anos, de 7 anos, a idade da razão. Não! Bom dia, Rodrigo. Não! O seu filho não é capaz de adquirir a prudência nessa idade. Então, o processo cognitivo, o processo de formação da pessoa, da criança, precisa ser começado, no caso das virtudes, não com a prudência, mas com a temperança. Então, o que deve ser feito com as crianças? Hora para comer, hora para dormir, hora para tomar banho, hora para estudar, olá Karen, bom dia, hora para começar começar a brincar e deixar de brincar. Esse é o caminho, não há outro caminho, não há outro caminho. Então, se alguém imagina em algum momento que as virtudes elas caem do céu ou que elas não têm um jeito de ensinar, estão errados. É por esse motivo que há pessoas que não conseguem avançar no crescimento pessoal, no avanço cognitivo, porque de fato não sabem ou não querem saber que esse caminho de formação tem um método que é muito conhecido há muitas décadas, há muitos séculos. Então, para os adultos que estão no processo de autoformação, de busca da felicidade, de conhecimento pessoal, a primeira virtude é a prudência, mas para as crianças não. Então, aqueles que são educadores, e aqui a Karen Nelly está por aí, especialista em livro didático, em educação, uma professora, um professor que no Fundamental 1 está dedicado a ensinar as crianças a serem gênios da matemática, ou melhor dizendo, que está dedicado a formar na alma da criança a virtude da prudência, está no caminho errado. Porque essa virtude não é a melhor virtude para essa etapa da vida pessoal da criança. Então, nessa etapa, o importante é que haja limites para a sensibilidade. Novamente, o que comer, o que beber, quando comer, quando beber e etc. Os limites da sensibilidade, a temperança é que deve ser alcançado nessa etapa. Então, esse é o motivo pelo qual o estudo das virtudes é necessário. Com as virtudes, o homem está apto para receber princípios e valores que são maiores que as virtudes humanas. Sem as virtudes humanas, é muito difícil, tem que haver um milagre para que alguém se torne uma pessoa boa. Eu não estou falando, não é exagero não, tá? Não é exagero não. Tem uma grande questão aqui que sempre volta nas aulas. Alguém fala assim, mas Robson, eu conheço no meu prédio, na minha casa, no meu bairro, um rapaz, em geral é homem, que não tem fé, mas é uma pessoa muito boa. Ele cumpre os deveres no trabalho, ele é generoso com seus vizinhos, ele mantém a família dele em paz. E aí eu sempre respondo, veja, aqui não estamos falando de pessoas boas. Quando eu digo é preciso que as virtudes estejam encarnadas em cada um de nós,
a virtude da caridade, a virtude da benevolência, a virtude da prudência. Quando eu digo isso, eu estou dizendo pessoas justas. É mais do que pessoa boa. E aí, quando eu falo isso, as pessoas não, têm uma dificuldade de entender. Para a filosofia e para a teologia cristã, a pessoa justa é aquela que dá a cada um o que pertence a cada um. Vou dizer de outra forma. O justo é aquele que não deve nada a ninguém. Então, essa pessoa boa, essa pessoa gente fina do bairro, do prédio, da rua, essa pessoa que não tem fé, mas é educada, não deve nada aos seus vizinhos, trabalha bem, essa pessoa não é justa. Porque para ser justa, essa pessoa tem que dar louvas a Deus, dar louvor a Deus. Como ela não dá, ela é injusta. Mas isso é dever? É dever. A filosofia grega, veja, eu não falo aqui de fé cristã, tá? Eu falo da filosofia grega. 4 séculos antes de Cristo, Platão dizia: para que haja um homem justo, é preciso ter a virtude da gratidão. A justiça, a virtude cardial da justiça, a virtude humana, cardial, a virtude da justiça tem como reflexo, como filha, a virtude da gratidão. O que significa isso? Eu recebo enormes, grandíssimos benefícios todos os dias. Para que eu esteja aqui, alguém produziu esse material eletrônico, alguém fez uma xícara para mim, muito bonita, aliás. Eu preparei um café que eu não plantei e não moí. Então, o homem justo precisa ser grato às inúmeras, fantásticas, sem número de pessoas que nos ajudam todo dia para que nossa vida seja mais confortável, mais agradável. Então, uma primeira coisa importante aqui: ninguém consegue viver sozinho. A ideia de que, não, eu me basto, eu sou muito fera, eu sou PhD em filosofia, ninguém me basta, isso é uma tolice. Você só pode pensar isso se você for um idiota, que não percebe que no seu entorno tem milhares de pessoas que trabalham para te ajudar. Desde essa blusa que eu não teci, até esse óculos que eu não produzi, tudo isso foram trabalhos de outras pessoas. Então, Platão diria no século IV a.C., tá? 5 a.C. Aquele que não é grato aos inúmeros benefícios, inúmeras coisas que nos cercam, não é justo. Porque justiça é dar a cada um o que lhe pertence, dar a cada um o que lhe é próprio. Ora, se eu receber benefícios, eu devo ao menos agradecer às pessoas, virtude da gratidão. E ele continua: ora, de todas as coisas que nós recebemos, atenção Luiz, bom dia, de todas as coisas que nós recebemos, a mais importante é a existência. Eu não recebi uma blusa, eu recebi a existência. Eu não era e vinha a ser. Eu não era, eu não existia e vinha a ser. Ora, se eu devo ser grato àqueles que me dão um pão de manhã, que moem um café de manhã, quão não deve ser a minha gratidão com relação a Deus, que me fez do nada. Por isso Platão diz: a religião é uma virtude natural, filha da gratidão. Então a justiça gera a gratidão e a gratidão gera a religião. Então esse cara boa gente do bairro, do prédio, da rua, que não faz mal a ninguém, mas que não tem religião, mas é gente boa, ele não é justo, porque ele não reconhece aquele que mais lhe deu benefícios na vida. Não foi o porteiro que ele sorri e diz bom dia com educação, não foi o padeiro que ele sorri e diz bom dia, que dá o pão, foi Deus que deu a existência, e ele nega a Deus o que Deus merece, que é o louvor, o agradecimento por fazer isso gratuitamente. Então, o irreligioso, aquele que não é religioso, mesmo que seja socialmente razoável, ele não é justo. Porque justiça é dar a cada um o que pertence a cada um. Ora, se ele não é religioso, ele não dá a Deus o que pertence a Deus. Essa é a importância de saber das virtudes. Que aí você consegue justificar não só para o seu filho, mas para si mesmo, qual é a ordem das virtudes
no cotidiano da vida. Bom, opa, Leon Rodrigues, obrigado, Leon, pela pergunta. Ah, é Leonardo, sabe, Léo, beleza? Agora que eu vi. Léo, então, na educação de filhos, o primeiro grupo, na verdade não é uma virtude, né? É um grupo de virtudes. São aquelas virtudes ligadas à sensibilidade. Então, como eu disse, a temperança no alimento, a continência, a ordem não, a ordem é um pouco mais para frente. Mas são as primeiras coisas que têm que ser ensinadas para as crianças. As primeiras coisas. Veja, você tem que educar o filho a colocar o amendoim no buraco do amendoim, como diria lá o Michael Caio, o Júnior, ou a meia na gaveta das meias? Sim, deve sim. Mas o mais importante é que ele seja educado a não comer a batata frita fora da hora. Não, bata na mão. Não tá na hora. Papai, eu tô com fome. Tá todo mundo com fome, filhão. Todo mundo tá morrendo de fome. Porque você vai ser o primeiro, vai ser o privilegiado de comer batatinha antes de todo mundo. Isso é educar para a virtude da temperança, entendeu, Léo? Quer dizer, é colocar a ordem, não é a ordem, não, mas colocar na hierarquia dos bens o bem da família sobre o bem pessoal. Ah, mas eu quero, eu tô com vontade. Todo mundo quer e todo mundo tá com vontade. Por que você é o privilegiado que vai comer batata antes de todo mundo? Então, a virtude da temperança, ela organiza essa coisa. E tem mais uma coisa, Léo, que isso não é intuitivo, tá? Todo mundo que é cristão, católico, sabe que a Virgem Maria, ela tirando o Senhor, a maior criatura que existiu na face da Terra. E por qual motivo ela é assim? Por causa de uma virtude, a virtude da humildade. A minha alma engrandece o Senhor, né? A humildade. E a humildade é filha da temperança. Não é intuitivo, não é fácil ver isso. Você não vê, a temperança o humilde na verdade, ao contrário. Tem a temperança quem é humilde. Então, o caminho para tornar-se mais próximo de Deus, mais agradável, é usar dos bens sensíveis com parcimônia, Léo. Usar dos bens sensíveis com sabedoria. E novamente, esse é o ponto mais importante, tá? Por que tem que ser assim? Porque por causa do pecado original, por causa do nosso desequilíbrio interno, nós costumamos, vamos chamar assim, pender de um lado e por outro com muita facilidade, porque os bens desse mundo, os bens sensíveis, são muito atraentes. Então, a pergunta é sobre a transição, né? E quando então começar a fazer a transição? Léo, à medida que a criança vai ficando mais madura intelectualmente, ela vai ficando mais apta a perceber os limites da prudência. Então, como eu disse, a prudência é uma virtude intelectual que ensina-nos ou que indica-nos o que fazer a cada momento. Ora, não é possível fazer isso sem maturidade cognitiva. Então, à medida que a criança vai crescendo, ela vai aprendendo a fazer isso, né? Devagar. Mas então, o primeiro passo é encontrar aquelas virtudes, as virtudes que são próprias do indivíduo, do ser humano, as virtudes de temperança, da sensibilidade. Então, a castidade, a educação com relação à alimentação, o dever de tomar banho na hora. Salve, Felipe, bom dia. O dever de dormir na hora, tudo isso diz respeito à temperança. Se você não faz isso, muito provavelmente você vai ter dificuldade nas outras virtudes. Porque você vai assim, Gael, é o nome, né? Larga a batata. Não, papai, eu não quero. Quer dizer, ele não tem mais ordem, ele não consegue mais obedecer às ordens da razão. Por quê? Porque ele está dominado pela gula. Então, aliás, Léo, é importante citar isso, tá? Eu estou escrevendo um livro, mais um livro, né? Mas tem um livro importante que eu estou escrevendo e diz respeito à virtude da gula e a virtude o vício da gula e o vício da luxúria. Tomás de Aquino escreve na Suma Teológica
que a intemperança é a causa da tolice. Engraçado isso, né? Aquele que é guloso torna-se tolo. Que relação existe entre gula e tolice? É a mesma relação entre a intemperança e a imprudência. A imprudência é um vício ligado à cognição. A tolice é um vício ligado à inteligência. E a gula é um vício ligado à sensibilidade. Que relação tem? É que a pessoa fica tão tomada, tão entranhada com os bens sensíveis, que ela não percebe o mal que isso traz para a sua intelecção. Não percebe. Então, esses são os motivos pelos quais nós precisamos estudar as virtudes. Porque, para nós, as virtudes são caminho de melhoria, caminho de transformação. Sem a transformação das virtudes, é muito, muito difícil tornar-se cristão. Eu diria, é quase impossível, tem que fazer um milagre para que alguém que não tenha virtudes humanas seja cristão. Alguém que não obedece, veja, alguém que não obedece à lei natural não vai obedecer à lei sobrenatural. Quem não faz o que é o pequeno, quem não faz o mínimo, não faz o grande. Quem não é fiel nas coisas pequenas, por que seria nas grandes? Não há motivo para isso. Por esse motivo, por essa razão, é preciso que nós sejamos treinados nas virtudes humanas, para que, sendo fiel no pouco, nós sejamos fiéis no que é grandioso. Então, antes de ser, por exemplo, vou dizer aqui um exemplo solto, tá bom? Um exemplo só para exemplificar para vocês. Antes de ter a virtude da continência, eu preciso domar a imaginação. Eu vou dizer mais claro do que isso. Antes de eu ter a virtude da temperança, na sensibilidade, nos prazeres venéreos, eu não quero falar disso tão cedo assim, mas antes de ser temperante nos prazeres venéreos, eu preciso ser temperante na gula, na mesa. Tem um livro, São João Clímaco é o nome do autor. Se eu não estou me enganando, o nome do livro é A Escada, se eu não estou muito enganado. E ele fala uma coisa que me abriu os olhos quando eu li há muito tempo atrás. Na verdade, você tem que ser honesto. Eu não li no São João Clímaco, não. Eu li no livro do Padre Paulo, Um Olhar que Cura. E depois eu busquei no São João Clímaco. Ele cita João Clímaco no livro. Ele fala o seguinte: nunca, absolutamente nunca, se estabelecem os vícios da sensibilidade sexual sem antes estabelecer-se os vícios da sensibilidade nutritiva. Repito, isso é importantíssimo para quem é educador, sacerdote, Pedro Paz, bom dia aí você. Nunca acontece de alguém ser viciado nos prazeres da sexualidade, na luxúria, sem antes já estar estabelecido o vício da gula. Nunca acontece isso. Então, se eu sou educador, se eu sofro com essa dor na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é controlar o garfo e a faca. Ser forte para ser fiel nesse aspecto. E aí, depois disso, eu consigo vitórias com relação às outras lutas que eu tenho que combater. Isso não é novidade. São João Clímaco, se eu não estou enganado, do século IV. Já tem 2000 anos quase isso. Mais de 1.500 anos. E nós não aprendemos isso, Léo. Nós não sabemos disso. Por quê? Porque nós estamos num momento histórico em que a cultura clássica está perdida. Precisamos retomar a cultura clássica. Isso depende dos pais, depende dos professores. É preciso fazer isso. E eu vou fazer com vocês aqui no que eu puder, no que eu tiver forças. Vou oferecer um pouco do que eu conheço para vocês. Então, eu falei mais cedo, quem não estava na live, ó. Inácio de Antioquia, fontes patrísticas aqui, Policarpo de Esmirna, um bom livro para quem está estudando espiritualidade. Padre Francisco Faus, um gigante. Esse homem é um gigante.
tá? Conquista de Virtudes, autor de livros, e esse que vos fala, Et Homo, Os Vícios à Luz dos Afrescos de Giotto de Bondone. Caminho para a autossalvação. Perdão, para a autossalvação não. Para a autoformação. Caminho. Eu preciso fazer esse trajeto. E eu vou terminar por aqui, já tem quase meia hora, eu acredito, né? Pelo menos isso. Um pouquinho menos que isso. O Senhor parece querer contar conosco. Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo, diz: Deus que te criou sem ti, ele nos criou do nada, né? Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Não quer te salvar sem a sua ajuda, sem a sua anuência. Então ele parece que ele quer contar conosco. Como é que acontece isso na vida prática? Nós temos que fazer o que for possível para que nós tenhamos virtudes, para que com esses poucos pães e peixes ele multiplique e faça muito mais, que com esse pouco de água suja do poço, água salobra, ele faça o melhor vinho que já se tomou numa festa de casamento. Isso é necessário, e isso é possível se nós usarmos as virtudes como caminho. Tá bom, pessoal? Bom, quem me conhece, por favor, divulgue as pessoas amigas aí, essas lives que eu vou fazer. Atenção aqui no canal, porque eu vou falar como é que vai ser agora os reacts, que ontem deu errado, né? O YouTube se tirou do ar. Como é que eu vou fazer os reacts na próxima semana, tá bom? Até mais, pessoal. Bom dia pra vocês aí.